Olá, seja bem-vindo. Eu fico feliz que você está buscando conhecer a magia dos cristais, que pode ser incrível para o nosso desenvolvimento como ser humano, tanto na questão espiritual quanto na matéria mesmo, na nossa necessidade de ganhar dinheiro, de prosperar, de cura física, até na compreensão de sentimentos, trazer esses sentimentos, elevar as vibrações, desenvolver a nossa intuição e muito mais. Porém, a magia dos cristais, ela é simples, mas também não é. Nossa, que contradição! É que às vezes a gente acaba achando que porque um cristal é imóvel, é sem vida. Mas não é assim que funciona, não. Na verdade, citando os antigos egípcios, tudo aqui tem vida, inclusive essa parede, porém estão vibrando em uma frequência diferente da nossa. Todos os reinos, os animais, as plantas, os vegetais e os minerais, que é o tema desse vídeo, estão vibrando em busca de evolução. Todo o universo está buscando evoluir, inclusive nós, você também, tenho certeza se você está nesse vídeo. E a magia dos cristais pode nos auxiliar, mas pode também bagunçar toda a nossa energia. Como assim? Todo o universo é constituído de polo feminino e polo masculino. Isso não tem nada a ver com gênero. Nós, dentro de nós, temos o nosso lado feminino, o nosso lado masculino, o nosso sagrado feminino, o nosso sagrado masculino. E os cristais não são diferentes. Nós temos cristais com características femininas e outros com características masculinas, que não tem a ver com gênero, não tem a ver com imposições da sociedade, coisas que a sociedade criou, não. Tem a ver com yin e yang, isso é mais fácil para você entender. E, por exemplo, um cristal feminino, se ele não está sendo utilizado corretamente, ele pode te desenvolver melancolia, agravar depressão e essas coisas que são mais para dentro, solidão. E os cristais masculinos podem te deixar agressivo, podem te trazer ansiedades, angústias. Então a magia dos cristais muitas vezes é banalizada, não é tão alertada quanto a magia das ervas, por exemplo, que pode nos fazer mal, a gente pode tomar ervas tóxicas, enfim, nós temos cristais tóxicos, cristais tóxicos também, mas principalmente nós temos cristais que são tão poderosos como os cristais pretos, a ônix, a obsidiana, que geralmente são cristais muito focados em proteção e são protetores mesmo, porém eu indico apenas para meus alunos avançados no curso Magia dos Cristais, porque a energia deles é muito forte e muitas pessoas não sabem manipular a energia básica que existe aqui. Imagine a energia de um cristal tão poderoso, tão forte, como são os cristais pretos. Por exemplo, a ônix, ela tem a capacidade de amplificar energias, tanto energia negativa quanto energia positiva. O quanto de alunos que eu recebo mensagens que depois que descobrem isso entendem por que começam a sentir dor de cabeça quando estão com seu cristal de ônix ou sentir energia pesada demais, não dá pra descrever aqui. Então a magia dos cristais requer uma série de cuidados e fora esses alertas que tenho dado a você, vamos iniciar. Por que os cristais fazem bem? Eles têm a capacidade de atrair energias que você deseja, de transmutar energias que você não deseja. Eles têm a capacidade de desenvolver em você características, propriedades e energias como coragem, amor, paz, calma. Porque os cristais são minerais e minerais são compostos químicos, esses mesmos minerais que tem no nosso corpo que nos fazem tão bem. E tudo na natureza é química. Eu gosto muito de relembrar dessa parte científica, lógico que eu não sou geóloga, até fiz uma matéria de geologia na faculdade de biologia, porém não sou geóloga, mas é importante fazer esse link entre... porque muita gente, a gente nem se toca que a gente tem minerais no nosso corpo, que o quartzo é utilizado na indústria de computação, por exemplo, a gente nem se toca que tem cristais utilizados para memória dos nossos computadores, memórias dos chips. Olha só, a gente nem se toca que a areia da praia, que nos faz tanto bem,
são cristais, que no mar tem cristais, que na água da cachoeira tem cristais, tem minerais, na verdade, né? E esses minerais estão dentro das rochas. A energia dos cristais é sutil, mas é poderosa. Quando a gente se acostuma, a gente exercita a nossa intuição, nossa magia, a gente consegue ver e sentir plenamente a magia dos cristais. Por exemplo, quando eu coloco um pedacinho muito menor que esse daqui de lápis lazuli na minha mão, eu consigo sentir a energia da lápis lazuli se mexendo como se fosse um pequeno insetinho na minha mão, um ser vivo literalmente. É por isso que no meu curso, o curso Magia dos Cristais, onde eu te ensino a compreender todas as energias, a gente tem tantos exercícios para desenvolver a nossa intuição, compreender como é sentir energias, como é manipular energias, direcioná-las de verdade, não simplesmente jogar um monte de propriedades sobre cristais. Isso não vai... Saber as propriedades dos cristais não vai importar se você não sabe manusear eles direito e se você não tem o seu autoconhecimento, compreensão do que você está precisando. Como assim? Muitas vezes eu recebo lá na minha caixinha de perguntas do Instagram, inclusive me segue lá, @HelenaKrauer, pessoas perguntando, um cristal para ansiedade. Ok, a gente pega aí uma ametista para agravar esse momento, mas... o que tá te dando ansiedade de verdade? Será que você não precisa de um impulso no trabalho? Não é melhor você curar uma questão relacionada ao financeiro com um quartzo verde? Ou um olho de tigre para dissipar as energias muito pesadas no seu trabalho? Ou para te trazer mais sorte? Talvez um quartzo rosa para melhorar as relações no seu trabalho? Sabe, a gente tem um problema aqui, uma ansiedade, mas... a raizinha dele, se a gente trabalhar, vai ser muito mais eficiente. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento também, essa noção de que muitas vezes algo que está na superfície tem muito mais profundidade. Assim como a magia. Você lê um postzinho, quartzo rosa é bom para amor, e aí você compra e tal, mas aquilo lá é só superficial, tem muito mais. Para iniciantes, eu recomendo os cristais pequenininhos e rolados, eles funcionam muito bem. Eu sei que tem pessoas que falam que cristais para ambientes tem que ser cristais grandes, cristais com ponta, mas não necessariamente, é só você saber colocar no ambiente, entender o fluxo energético daquele ambiente, colocar em pontos específicos, por exemplo, nos 4 cantos da sala, ou ter alguma... tipo uma pirâmide, algo que você possa canalizar a energia desse cristal, que sai muito mais barato do que comprar um cristal bruto e grandão. Mas comece do começo. Os cristais pequenos servem muito bem para todos os tipos de dores, vamos dizer assim, todos os tipos de curas. Eu aprendi com os cristais roladinhos pequenos, baratíssimos. Você não precisa sair por aí gastando, muito menos se você não sabe utilizar, ainda é iniciante nesse processo. Bom, os cristais que eu recomendo são os quartzos no geral, porém um cristal de ametista e um cristal de cornalina. Por quê? Um cristal masculino e um cristal feminino. Os cristais masculinos, eles têm essa característica de serem cores vibrantes, enquanto os femininos de serem cores fechadas. E assim são suas características. O feminino tem a ver com o mistério, com a intuição, com a magia, com a cura, enquanto o masculino tem a ver com a proteção, com a força, com a coragem. E esses dois lados nós temos dentro de nós. Bom, eu sei que hoje a gente já conhece a cromoterapia, a magia das cores, mas não é somente por isso que existem essas definições de cores nos cristais, e eu falo muito sobre isso. É porque as cores se formam dependendo da sua característica química. Então, vamos explicar melhor, Elana. Como assim? Cristais azuis são azuis por causa de algum composto químico que tem. E é esse composto químico que ressoa X vibração. Claro que a cromoterapia também tem muita relação com isso. Quando a gente veste uma roupa vermelha, a gente se sente, nossa, super poderosa e tal. Quando a gente veste uma roupa amarela, a gente fica super animada. Quando a gente veste uma roupa roxa, a gente fica mais pra dentro. Lógico, isso é muito real e funciona com seres humanos há muito tempo. A gente vê isso em hospitais, em creches, em todos os lugares onde tem seres humanos, no marketing demais.
Então é lógico que funciona também na magia dos cristais, mas queria trazer um pouquinho mais aprofundado. E algo muito importante também na magia dos cristais é saber que os cristais têm uma história. Eles ficaram milhares e milhares de anos em processo de formação, dependendo do cristal. Tem cristais que foram no mar, tem cristais que foram dentro do útero da Mãe Terra, tem cristais que foram recebendo uma goteira durante milhares e milhares de anos. Cada cristal tem uma história incrível. E a gente tem essa história que é mais natural, mas a gente também tem a história da extração, dele ter ficado lá na lojinha empoeirado, passando de mão em mão. Então os cristais necessitam tanto de uma limpeza física, todo ato físico também é um ato espiritual. Lógico, se você pensar que é assim, se você tiver consciência disso, principalmente, intensifica muito. E precisa fazer uma limpeza energética nesse cristal. Eu gosto muito de utilizar os 5 elementos. Depende do cristal, tem muitos cristais que não podem ir na água nem no sol, então eu recomendo que use a magia do elemento ar ou fogo, no caso do incenso, passando incenso nele e entoando palavras de poder. Palavra, a voz, o som é poderoso e a palavra também é. Eu gosto sempre de passar no cristalzinho. Geralmente eu só sopro, mas é porque eu sou já muito velha. Já tenho muitos anos aí de espiritualidade, então eu só sopro. Mas recomendo que você passe um incenso, uma fumacinha do incenso, e fale pro seu cristal que o passado fique no passado, que esse ciclo se encerre e agora que se abram novos ciclos. E visualize a energia densa do seu cristal indo embora, se dissipando, e uma energia de abertura, de luz se intensificando. Agora o seu cristal está pronto para receber as energias que você deseja. E qual é a energia que você deseja? Vamos supor que você está querendo ir na padaria da esquina. Ok, você sabe que você quer ir na padaria da esquina, então você vai pegar o melhor caminho, né? Agora, você está perambulando por aí e você não sabe para onde você quer ir. Então você não vai pegar o melhor caminho. Na verdade, você provavelmente nem vai chegar a lugar algum. Você vai acabar desistindo e voltando para casa. Para isso que serve programar o cristal. Energia direcionada. Tudo que está em cima é com o que está embaixo. Se isso é melhor para o ser humano, saber onde ele está indo, qual é a missão dele, para a energia do cristal também. Então fale com o seu cristal. Você será minha conexão. Por exemplo, eu já recebi uma canalização, uma mensagem da deusa Diana falando que era para eu utilizar uma ônix, dar uma ônix pro clã, que fosse essa conexão entre ela e entre o clã, e ela seria simbolizada, conversaria conosco e tal através dessa ônix. Então, o que a gente fez? A gente programou o cristal para isso. Então, sei lá, você será o meu cristal para me conectar com a deusa Diana. Visualizando então que a sua intenção entrou nesse cristal. Muito simples, gente. Palavra tem poder. Sim, tudo que você fala tem poder, inclusive as besteiras, as mentiras, os palavrões, é sério. E por fim, a ativação dessa energia que estava talvez esquecida. Energizar o seu cristal é necessário de tempos em tempos, principalmente limpeza também e programação também, principalmente se você usa muito seu cristal ou se você não usa. É como a gente não precisa de banho, a gente não precisa tirar um tempo para descansar, a gente não precisa reformular nossos pensamentos. O cristal também precisa. Então deixe o seu cristal, pode ser no sol fraco, não no sol forte, ok? Na lua, mas cuidado com o orvalho, porque às vezes o orvalho pode deixar o seu cristal úmido e tem cristais que são tóxicos ou que sua composição química mudam com contato com a água, cuidado. Você pode energizar com éter também, mas isso eu recomendo para pessoas um pouco mais avançadas. E é simplesmente o ato de deixar o tempo que você sentir necessário para a intenção que você deseja. Por exemplo, se você precisa de muita energia ou você vai energizar seu cristal só uma vez no mês,
deixe bastante tempo no sol, bastante horas, mas não no sol escaldante, porque isso modifica as moléculas, pode modificar a cor do seu cristal, formato e afins. E visualize essa energia entrando. Não adianta só largar lá, você tem que ter clareza, você tem que ter intenção. A gente tem o nosso entendimento consciente, que é esse que a gente compreende o mundo físico, que são os nossos 5 sentidos, o paladar, o olfato, o tato, a visão e o ouvidos, a audição. A gente compreende isso. E tem outros um pouco mais psicológicos também. A gente compreende o mundo. Com uma razão, por exemplo, a gente consegue compreender o mundo manifestado. Mas existem coisas além dessa compreensão. Não tem como a gente entender algo que é espiritual usando algo que é material. E a gente tem esse lado inconsciente dentro de nós. A gente tem essa compreensão dentro de nós. A gente tem uma intuição quando a gente chega em algum lugar, de repente a gente sente uma energia nesse lugar. A gente tem isso adormecido, sim, mas vemos pessoas buscando cada vez mais ativar esse poder, ativar essa ancestralidade que tá dentro de nós. Isso vem muito através de exercícios, através de estudos. Por isso que no curso Magia dos Cristais tem um exercício por aula, são várias aulas, para justamente ir despertando aos poucos a nossa ancestralidade. E quero dizer isso por quê? Porque às vezes você fica muito no racional, tentando compreender algo que é espiritual com o teu lado consciente, com o teu lado material, sendo que não é esse que a gente está usando. A gente está usando o lado que é mais sensitivo, o lado inconsciente. Quando a gente está dormindo, por exemplo, todos os nossos órgãos estão funcionando. Porém, a gente não tá ali, né? Tua cabeça tá em outro lugar, você tá sonhando. Não é assim? Mais ou menos isso. Eu sei que eu falei de forma muito superficial, mas é pra dar só uma pincelada, pra você só assim, entender um pouquinho, só instigar um pouquinho, dar uma coceirinha aqui pra você ir buscar mais sobre. E falando sobre esse lado consciente e lado inconsciente, como eu falei, a gente tem o nosso lado feminino e o nosso lado masculino. É o direito e esquerdo. O lado direito é o nosso lado feminino, o lado do cérebro feminino, é isso mesmo. E o lado esquerdo é o nosso lado do cérebro masculino. Vocês podem estudar em relação a isso, vocês vão entender. E os cristais também têm essas características. E muitos dos nossos países parceiros aqui da América Latina têm já essa cultura muito enraizada de trabalhar na sua mão receptora e a sua mão emissora as características de cada cristal. Por exemplo, se eu quero receber uma característica, eu trabalho na minha mão receptora. Se eu quero emanar uma característica, eu trabalho com a minha mão emissora. Se eu quero meditar num cristal e receber essa característica, eu coloco na minha mão emissora. Que no meu caso, como eu sou destra, é minha mão esquerda. Se você é canhoto, é a sua mão direita. Mão receptora. Eu coloco aqui uma ametista para eu ficar mais calma. Agora, se eu quero energizar, eu quero emitir energia no meu cristal, quero emitir energia, minha mão emissora, que é a minha direita, porque eu sou destra. É a que eu escrevo. Então, a sua mão emissora é a mão que você escreve, ok? Assim fica mais fácil, né? Isso aqui é meio confuso no início. Eu, pisciana, me perdia todo no início. Enfim. Faz muito sentido, porque a gente até... Não vou entrar em muitos detalhes, esses detalhes vocês têm no curso Magia dos Cristais, mas se a gente, intuitivamente, a gente já faz isso, a gente já emite. Quando a gente aponta o dedo numa pessoa, a gente já emite energia. Enfim... E você pode acreditar nisso ou não, utilizar isso ou não, mas essa é uma sabedoria ancestral que muitos dos nossos países latino-americanos possuem. Aqui no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram tem milhares de informações sobre cristais. Esse foi só um vídeo muito rapidinho pra você ter um gostinho, mas vê se me maratona que logo você pega o jeito, ok? E para saber mais sobre os meus atendimentos, magias e curas, onde eu tiro tarô e faço magias para você melhorar a sua vida
curso Magia dos Cristais, onde você aprende magia comigo e desperta a ancestralidade da sua alma através da magia dos cristais. Você não aprende simplesmente os cristais, você aprende a manipular energia. A gente tem meditações semanais praticamente, enfim, uma beleza que só. E lá no meu Instagram eu estou sempre falando com vocês, respondendo caixinhas de perguntas, fazendo lives, enfim. Gratidão, meus amados, amo muito vocês e até o próximo vídeo.